Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo é um vídeo respondendo ao desafio da AMPMAT, Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica. E o desafio é o seguinte: mostrar que o xadrez 960 realmente possui 960 posições possíveis para o início da partida. Vamos lá? Vamos começar modelando o problema. Bom, eu vou considerar um tabuleiro de dimensões n por n. Eu quero que n seja um número par. Então vou colocar aqui tal que n igual a 2k, sendo k pertencente aos naturais. A primeira restrição que devemos satisfazer é que os bispos eles devem ficar em casas de cores opostas. Ou seja, um bispo deve ficar em uma casa de cor branca e o outro bispo deve ficar numa casa de cor preta. Como na linha as casas elas intercalam de cor, uma casa de cor branca, uma casa de cor preta, uma casa de cor branca, uma casa de cor preta. Então, os bispos, pelo princípio fundamental da contagem, vão ter n sobre 2 vezes n sobre 2 possibilidades ali de posições iniciais. Ou seja, n ao quadrado sobre 4. A segunda restrição tem a ver com a posição das torres e do rei. De acordo com a restrição, o rei tem que ficar entre as torres, o que significa que entre as torres tem que ter pelo menos uma casa vaga para a alocação do rei. Vamos pensar da seguinte forma: vamos transformar as torres e as casas vagas entre elas em um único objeto. Assim como as duas casas que as torres ocupam junto com as casas que estão vagas entre eles vão se transformar numa única casa. Dessa forma teremos um único objeto e a quantidade de possibilidades para esse objeto vai ser calculada da seguinte forma: n menos 2, n é a quantidade de casas que tem em uma das linhas do tabuleiro, menos 2 porque já alocamos os bispos, agora menos 2, que é o número de torres, mais i, que é o número de casas vagas entre elas. Lembrando, né, que uma dessas casas vagas será ocupada pelo rei. E aí eu tirei o número de casas das torres e o número de casas vagas entre as torres, mas eu quero que elas se transformem em uma casa, né? Então, eu acrescento 1 ao final. Resolvendo essa expressão, temos então n menos 2 menos 2 menos i mais 1. n menos 2 com menos 2 dá menos 4, mais 1 dá menos 3, sobrou aqui o menos i. n menos 3 menos 1 é o número de possibilidades desse conjunto aí, que envolve torres, o espaço entre as torres, né, as casas vagas entre as torres, sendo uma dessas casas vagas ocupada pelo rei. Mas, para a gente achar o número de possibilidades das posições iniciais das torres e rei, a gente precisa verificar também a quantidade de possibilidades do rei, né, de alocação nas casas vagas. O rei vai ter exatamente i possibilidade, que é exatamente o número de casas vagas entre as torres. Então, basta que a gente multiplique aqui i vezes n menos 3 menos i. Só que precisamos fazer essa conta quando i for igual a 1, ou seja, só tiver uma casa vaga entre as torres, depois quando i for igual a 2, ou seja, quando tiver duas casas vagas entre as torres, depois quando i for igual a 3, ou seja, quando tiver 3 casas vagas entre as torres, até i igual a n menos 4, né? Que é quando tiver n menos 4 casas vagas entre as torres, né? Por que esse menos 4 aí? Porque a gente já tirou os bispos e estamos tirando também as torres.
E depois precisamos fazer o quê? Somar tudo. Como que a gente escreve isso matematicamente? Da seguinte forma. Vamos apagar aqui. Somatório com i variando de 1 até n-4, i vezes n-3 menos i. Deixa eu apagar aqui. Agora, os cavalos. Bom, já alocamos os 2 bispos, as 2 torres e o rei. Então nos sobra n-5 casas para os cavalos. Então, para que a gente possa verificar a quantidade de possibilidades de posições iniciais para os cavalos, basta que a gente faça uma combinação n-5, que é o número de casas restantes, 2 a 2. Combinação e não arranjo, porque como os cavalos são iguais, a ordem não importa. A peça final é a dama. E para ela vai ter as n-7 casas disponíveis, que será também igual ao número de possibilidades de posições iniciais para ela. Então, para achar o número de possibilidades, basta agora a gente multiplicar isso tudo aí. Como as peças de cor branca e de cor preta devem estar espelhadas, então esse produto já vai englobar todas as possibilidades de posições iniciais, tanto das peças de cor branca quanto das peças de cor preta. Agora, para resolver o nosso problema, basta a gente substituir o n por 8, que é o número de casas que uma linha do tabuleiro do xadrez 960 possui. Então vamos lá. Vamos fazer as contas. Se n igual a 8, 8 ao quadrado, 64, sobre 4, vezes, vai ficar 1 vezes 8 menos 3, 5 menos 1, mais 2 vezes 5 menos 2, mais 3 vezes 5 menos 3, mais 3, mais 4 vezes 5 menos 4, vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial, vezes 8 menos 7 dá 1. 64 dividido por 4 dá 16, vezes 1, deixa eu ir, né? Então, 1 vezes 4 é 4, mais 2 vezes 6, mais 3 vezes 6, mais 4 vezes 1 é 4, vezes 3 fatorial, a gente pode escrever assim, 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, que 1 fatorial é igual a 1, que é o elemento neutro multiplicativo, vezes 1, não precisa colocar, né? Elemento neutro multiplicativo. 2 fatorial corta com 2 fatorial, que nós temos 16 vezes 20 vezes 3. Isso é igual a 960, que é onde o desafio nos propôs chegar. Achei esse método de resolução interessante porque ele nos permite com muita facilidade encontrar o número de possibilidades de posições iniciais das peças para o caso de n não ser 8, que é a dimensão original do tabuleiro de xadrez. Mas se eu tivesse um tabuleiro de n maior que 8, sendo ele par, basta substituir ali o n por esse valor. Encontraríamos com bastante facilidade o número de possibilidades de posições iniciais para as peças. Inclusive, podemos colocar essa fórmula aí no Excel e assim a gente pode ali brincar ali com o valor de n para verificar ali como que a mudança no valor de n altera a quantidade de possibilidades de posições iniciais no tabuleiro. Dá para resolver de forma mais simples e direta, mas eu achei mais interessante essa resolução. Então é isso, até a próxima!